Essa é a última mensagem dessa jornada, não é? Desse tempo que a gente teve, inclusive, provavelmente essa que é a maior série de mensagens da nossa igreja, não é? A gente percorreu diversos assuntos, diversos sistemas doutrinários, mas de forma bem exortativa, esperançosa, aplicada ao nosso coração. Foi um tempo muito rico, inclusive você pode rever isso, se você quiser, está lá um curso de muito tempo, muitas horas, para enriquecer o nosso coração. A gente passou pelos temas que o Herman Bavinck, que é esse teólogo reformado holandês, nesse livro As Maravilhas de Deus, que é, mesmo sendo grosso assim, um resumo da sua dogmática reformada, 4 volumes de livros, algo muito rico para nós. O que na verdade nós estamos agora terminando de explorar, é o decurso da glória de Deus, exposta e revelada de várias formas, e hoje a gente chegou nessa última etapa, agora em Apocalipse, capítulo 21, então vamos leia com atenção. Diz assim a palavra do Senhor: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago, que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Se você tivesse então, imagine, 30 dias, um mês, para viver, um mês de vida, pense aí rapidinho, isso mudaria alguma coisa no seu coração? Na verdade, no modo com que você enxerga você mesmo e a sua vida? Essa é uma proposta de um autor, de um livro conhecido até. Um mês para viver, como viver sem arrependimentos. O fato é que a gente pensa pouco no fim das coisas. A gente pensa muito em começar coisas, mas a gente pensa pouco em como elas vão terminar, e como o fim das coisas, pequenos finais, mas o grande final que nós lemos agora, modela e transforma tudo aqui e agora. O futuro incomoda o presente, de modo que a gente deveria pensar mais sobre as últimas coisas. A Bíblia, as Escrituras, apontam para a gente esse padrão de uma insistência em como as coisas chegam e convergem a um lugar só, que tem significado e encerra toda a história. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo para Romanos, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: a gente precisa ficar mais atento para as coisas, porque o fim está mais próximo agora. Ele disse, aquela época, o fim está mais próximo agora do que antes estava. Toda a história aponta para essa direção, essa que nós lemos agora. Tudo está convergindo para esse momento, nesse lugar, nessa descrição, que de fato é uma descrição da realidade antecipada. Então não é o caso
da Bíblia tratar sobre o fim das coisas no fim da Bíblia, percebe? Desde sempre, essa força que motiva a história, que é pensar sobre as últimas coisas, aparece nas Escrituras. Isso tem um nome, na organização dos sistemas teológicos, doutrinas, se chama escatologia. E escatologia está, desde o princípio, nas Escrituras, lá em Gênesis, como não? Gênesis capítulo 3, já bem no início, no versículo 15, a gente tem uma promessa, um evangelho anunciado como um protótipo. Quando Deus diz para Eva, depois de ela e Adão terem pecado: eu colocarei inimizade entre você e essa serpente, entre o seu descendente e o descendente dela. Ele, o seu descendente, pisará a cabeça da serpente e a esmagará, enquanto ela, nessa luta cósmica final, também irá morder o calcanhar dele. Desde então, a Bíblia está apontando para a gente, para um lugar onde as coisas não ficam desorganizadas, mas elas se reúnem num todo que faça sentido e é coerente. E como eu disse, isso se chama escatologia, tá? Hoje, eu vou pedir sua atenção. Eu vou tentar falar muitas coisas que podem parecer técnicas, mas podem ser dúvidas do nosso coração. Mas também quero, à luz desse texto, como é o objetivo do apóstolo João a escrever esse livro, o livro do Apocalipse, consolar e confortar o nosso coração. Amém? Vocês estão juntos aí comigo? Então vamos lá, encerrar com chave de ouro isso. Então existe essa palavra, como eu disse, escaton, de onde vem escatologia, significa o último ou as últimas coisas. Então escatologia é o estudo das últimas coisas. Existe uma palavra, inclusive uma outra, que talvez interprete melhor o sentido do que escatologia significa, e é a palavra telos, que significa propósito ou alvo, um lugar final onde as coisas se completam. Toda a Bíblia está apontando para esse telos, para esse objetivo final. O próprio texto diz sobre Jesus dizendo sobre ele, que ele é o princípio e o fim. Ele é, em outro lugar, o autor da fé e o consumador da fé, do outro lado. Ele não deixa a fé da gente solta, vagando por aí, porque ela tem um telos, um propósito, um lugar para descansar e repousar. Então estudar o fim das coisas não é algo para a gente ficar especulando, e você já viu que a gente faz isso. A gente é curioso com esse tipo de coisa. O próprio livro do Apocalipse parece para a gente uma senha, algo codificado, que a gente precisa se esforçar demais para entender aquilo. E meu Deus do céu, por que Apocalipse está nesse lugar, com essa linguagem? Apocalipse significa literalmente revelação, ou seja, o próprio nome mostra para a gente que o sentido talvez seja oposto do que aquilo que a gente espera. Não é para esconder coisas, faz sentido? É para mostrar coisas. E ainda que a gente, muitas vezes, o que é natural, não entendamos, nós não entendamos muito do que está aqui nesse livro da Bíblia final, os destinatários originais entendiam muito bem. A literatura apocalíptica, meus irmãos, é, de fato, muito simbólica. Isso não quer dizer que ela tem menos aplicação e é menos real, mas ela se vale de símbolos. É um gênero textual, assim como um conto permite figuras fantásticas às vezes. E esse gênero apocalíptico não aparece só aqui, inclusive, no livro do Apocalipse, mas está em toda a Escritura. Como eu disse, Deus está escrevendo a história, usando os seus autores inspirados, apontando para esse lugar, e usando escatologia não só no final, mas em todo lugar. A gente vai ler nos Salmos coisas que apontam para essa realidade, onde as coisas são consumadas. Nos profetas ainda mais. O profeta Daniel fala demais sobre isso. O profeta Isaías fala sobre esse último dia, esse lugar onde nós iremos nos reunir como povo do Senhor. Mais profetas. O próprio Senhor Jesus fala sobre Apocalipse, nesse sentido de revelar o final das coisas e não de escondê-las. Ele tem o seu sermão escatológico grande, importante no final do Evangelho de Mateus, Mateus 24 e 25. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro falam sobre isso. O apóstolo Paulo gasta
a sua conversa em carta com os Tessalonicenses, você sabia? Falando sobre dúvidas acerca do final das coisas. Escatologia está então no final da nossa organização, do nosso pensamento teológico, mas está na Bíblia inteira. Nós falamos, desde o ano passado, seguindo o roteiro desse livro, mas seguindo especialmente as Escrituras, sobre tudo quanto é coisa. A gente falou sobre o ser de Deus, quem Deus é. A gente começa com Deus. A Bíblia começa dizendo, no princípio, Deus. Começa lá. A gente falou sobre o ser de Deus, mas a gente falou sobre o nosso ser. Antropologia bíblica, quem a gente é importante. Pecado. A gente falou sobre salvação, justificação. A salvação na justificação. A gente falou sobre a obra de Jesus, inclusive. A sua humilhação, mas também a sua exaltação, a sua glória. A gente falou sobre o Espírito Santo. Está vendo que a gente está seguindo as Escrituras? A gente já está lá no Novo Testamento, os dons do Espírito, a pessoa do Espírito. A gente falou semana passada sobre a igreja. Que organismo é esse? Que Deus reúne em torno do seu Filho. E finalmente, nós falamos sobre como as últimas coisas se darão. E as últimas coisas, biblicamente falando, não estão para nós, para lá da nossa história, no futuro. Mas elas já estão acontecendo. Inclusive, quando a Bíblia fala de últimos dias, já viu essa expressão lá? Ela está se referindo a tudo que acontece a partir da última fala de Deus. Quem é? O seu Filho. Os últimos dias são inaugurados por Jesus, na sua morte e ressurreição. É como se Deus não tivesse mais nada a dizer, a revelar para o mundo, no sentido daquilo que Ele estava fazendo para resgatar o mundo do cativeiro, do pecado e da morte. Jesus é a palavra final. Ele diz, está consumado. Então está consumado. O que acontece a partir de então, e nós somos resultado disso, é uma resposta àquilo que Deus já fez de forma última e cabal no seu Filho Jesus. Depois de Jesus, tudo está acabando. Essa é a visão bíblica. Então é muito importante que nós entendamos que lugar a nossa história toma nessa grande história que o próprio Deus está construindo, mas Ele também está amarrando. E isso é estudar escatologia. E uma definição então mais detida disso é como Deus está dando direção e propósito pela sua palavra na criação e para a criação. E a criação somos nós, é tudo que é criado, é tudo que não é Deus, é criação de Deus. Então como que Deus está terminando e dando o sentido final para isso? Porque parece, não é, meus irmãos, que a gente sempre está esperando alguma coisa. E nesse sentido a gente sempre está inquieto, como se em nós faltasse algo. Mas do outro lado a gente lê e apreende da verdade do Senhor que tudo está pronto. O que nós precisamos está disponível a nós pelo Espírito, em Jesus. Como eu disse, o próprio Jesus diz, está consumado, mas consumado o quê? Parece que falta tanta coisa. Ele venceu o pecado e nós ainda pecamos. Que espaço é esse? Que deserto é esse que nós como Israel vivemos? Entre o nosso êxodo em Jesus e a nossa terra, a nossa Canaã, como nós lemos agora. Esse é o nosso deserto. Esse é o último dia que nós temos vivido junto uns aos outros, esperando o Senhor. Nesse sentido, existe então uma abordagem que é mais geral, uma abordagem que é mais individual. Existe falar sobre as últimas coisas de modo geral, ou seja, como que elas vão acontecer, a criação, o destino literalmente das pessoas e tal. Mas quando a gente fala sobre a particularidade do indivíduo, a morte, a salvação, o destino de um ser, isso é escatologia individual. Esse texto vai acabar abordando um pouco das duas coisas, daquilo que é Deus dando um sentido final para tudo, mas daquilo que é Deus também dando um sentido particular para cada um de nós em Cristo Jesus. Então o que a gente pode aprender aqui? É coisa demais. Eu vou tentar resumir, não só nesse texto, mas falando de escatologia no geral, né? E a primeira coisa é sobre o lugar eterno.
o lugar eterno. Antes eu queria fazer um ajuste com você. O que é eternidade? Eternidade não é algo, e isso assim, é vital para nós, meus irmãos, é vital, eu considero como algo que vai dividir a nossa compreensão e a nossa leitura do texto bíblico. A eternidade não é algo, de novo, que para nós está adiante depois da nossa morte. O próprio Senhor Jesus disse que quem cresce nele teria, ou, nas palavras do evangelista, tem a vida eterna. A eternidade, então, é algo que não está reservada para depois, de modo que a gente está buscando algo que a gente não tem. Faz sentido? A eternidade acontece agora em nós, se nós estamos em Cristo. Ela começou. Então esse céu, que muitas vezes, a gente vai falar um pouco sobre isso, que muitas vezes a gente quer ser catapultado para lá, porque parece que a nossa salvação se resume em se livrar do inferno, já viu disso? E ir para o céu. Na verdade, é esses termos que a gente usa, não é? E é curioso, porque eu queria te dar essa informação, a Bíblia nunca usa esse termo céu como para representar a realidade futura, ou a nossa salvação. A gente não é salvo para ir para o céu, a gente é salvo para ter uma relação saudável com o nosso Criador. Então essa coisa de um presente, de fugir, porque a eternidade está lá, então aqui não faz sentido, a gente só vai aguentando de castigo, não é a mentalidade, o raciocínio bíblico, é a eternidade toca o tempo de modos particulares. Aqui nesse texto que nós lemos, ela vai tocar de um modo definitivo, de modo que o céu e a terra, nós vamos ver, vão virar uma coisa só. Então, para a gente começar para valer, se você tem a vida eterna, o que acontece? É que você pode parar de esperar o céu. E não sou eu que estou dizendo como uma nova ideia, é o texto bíblico. Já está em nós operando essa qualidade de vida eterna. Amém, meus irmãos? Agora, a gente apreendeu isso, tomou posse disso. Isso muda agora a gente e quem está ao nosso redor. O texto vai dar uma descrição então para nós. Primeiro, nos primeiros 2 versículos que a gente leu, sobre esse lugar que é eterno. Existe boa notícia, mas existe má notícia também. Porque o lugar eterno é para os santos, mas também existe lugar eterno para os ímpios, para os justos e para os ímpios. Algo que coça os nossos ouvidos modernos e é difícil de falar, mas nós vamos ter que falar, não é? A primeira coisa então, do lugar eterno, é que nós iremos para o céu. Se a gente der essa resposta, a gente está dando metade da resposta, não é? Nós iremos para a terra e para o céu. Terra e céu, ou novo céu e nova terra. É apenas novo céu? É nova terra. Novo céu e nova terra. Como eu disse, existe esse mistério glorioso naquilo que Deus está fazendo e fará. Disse que faria e fará, porque Ele é confiável, que é uma união do céu e da terra num mesmo lugar. E não é céu físico, porque você pode pegar um foguete e subir que você não vai encontrar Deus que está no céu. O que é o céu nesse sentido? E na maioria das vezes nas escrituras, é esse lugar, esse espaço, que nesse sentido é uma outra dimensão, em que Deus habita, em que Deus governa, de modo completo e ideal. Agora nota, eu não estou dizendo que Ele não governa como Ele deseja governar na terra, mas o céu é esse ambiente puro e de santidade, sempre representado assim nas escrituras. Quando Jesus ressurge e vai para o céu, Ele não vai para um lugar natural, Ele vai para esse céu. É o céu do Senhor, é esse céu que aparece na oração dominical. Venha o teu reino, assim na terra, faça a tua vontade assim na terra, como no céu. No céu, toda a vontade do Senhor é feita, na terra, pela misteriosa ação dEle. Ele se deixa, de algum modo, frustrar nesse sentido, porque nós não observamos a sua vontade.
Isso está sob sua soberania, evidentemente. Mas aqui nessa descrição do novo céu e da nova terra, e notem, a terra desce do céu, a noiva desce do céu. Olha o movimento da Bíblia. E eu poderia dizer outros lugares, mas a gente precisa avançar. Esse movimento é um movimento padrão. Não é da gente saindo da terra para ir para o céu. É do céu vindo até nós. Deus vai de encontro ao pecado e ao pecador. Deus vem. Jesus fez isso. Literalmente isso. Ele dá ordens de construírem um tabernáculo, um templo. Para quê? Para que esse céu, esse lugar da sua santidade, tenha um tipo de sobreposição em algum lugar na terra, onde a humanidade pecadora possa se relacionar com Deus Santo. Céu e terra, um lugar. Isso é o templo, inclusive, lá no Antigo Testamento. Então, o movimento escatológico, note isso, é muito mais de a noiva descendo para a terra, e é essa terra aqui que você está pisando, do que a noiva subindo, fugindo daqui, e que Deus queime o que Ele criou. Deus fez algo para que fosse desprezado e desse errado, a ponto da gente abandonar isso aqui? Não. Toda a imagem de toda a Escritura aponta para uma redenção do seu povo na sua criação. O céu é aqui. Nós moraremos aqui. Claro, é novo céu e nova terra. Tudo aquilo que foi tocado pelo pecado não existirá mais. O povo do Senhor, o novo povo, estará num novo lugar, sob um novo governo. O povo do Senhor como uma noiva preparada, pronta, num lugar, sob um governo. Olha só, isso era o que Israel queria. Eles queriam ser um povo exclusivo, numa terra que eles queriam demais, foi prometida a eles. Ter a terra era ter tudo. Sob um governo de um rei justo. E isso só vai ser concretizado de modo perfeito e completo. Esse é o telos, o propósito. Na igreja, em nós, nessa descrição. Nós estaremos lá. Nesse lugar onde a terra se une ao céu, então não existe mais essa dicotomia de fazer o que eu quero, mas fazer o desejo do Senhor, porque isso vai estar ligado de uma forma tão profunda, que não tem como separar a terra do céu. O próprio texto diz que o mar já não existe. Às vezes a gente fica triste, né, com isso, o mar já não existe. Mas lembre-se, se o gênero apocalíptico é simbólico, ele é simbólico, aqui também. Não dá para a gente ser seletivo nesse sentido. O mar, se você olhar para as Escrituras, sempre aponta para a realidade do caos, da confusão. O mar, agitado, escuro, Pedro e Jesus sobre as águas, no mar da Galileia. É do mar que sai a besta, inclusive no relato de Apocalipse. Agora, o rio é um lugar de paz, de completude, sempre nas Escrituras. Existiam rios que passavam no Éden. Salmo 46 vai dizer, há um rio as correntes alegram a cidade. Que cidade é essa? É essa, gente, antecipada, é essa aqui, ó, antecipada nos Salmos. E que rio é esse? Esse rio está aqui também, é só ler Apocalipse 22, o próximo capítulo. Esse mesmo rio está nessa cidade, no novo céu e na nova terra. Mas mar não. Não existe caos, não existe medo, escuridão, incerteza, insegurança. O mar já não mais existe nesse lugar. O mar que passa no seu coração, talvez agora, bem hoje mesmo, nessa semana, não existe. Não existe mais. Agora, você tem a vida eterna. Aqueles que têm a vida eterna podem antecipar de algum modo essa realidade, como que uma janela para esse lugar onde nós pertencemos e nascemos dele. Vida eterna. Não é preciso ficar de castigo esperando esse lugar. Esse é o lugar da igreja, a igreja que está em Cristo. Agora, existe também a má notícia. O finalzinho desse texto, a parte B do versículo 8,
vai dizer que para os ímpios está reservado um outro lugar, que a Bíblia chama de inferno. Eu queria, sinceramente, que fosse possível dizer que o inferno não existe. Existe um teólogo, eu esqueci, essa semana eu vi isso, que diz assim: se eu pudesse tirar alguma doutrina bíblica, eu com certeza tiraria a doutrina de que o inferno é real. Mas não dá. Sendo honesto com o texto bíblico, não dá. E o inferno não é, meus irmãos, uma pena pesada demais para quem é muito desobediente. Deus é justo. E esse lugar chamado de inferno tem outros nomes, ele aparece de diversas formas, muitos textos. A gente pode compartilhar isso depois. Vários textos que confirmam essas informações que eu estou dando durante essa mensagem. Mas ele aparece como esse lugar de um sofrimento constante, consciente e dolorido demais. E ele é real, segundo as Escrituras. Deus não coloca pelo seu prazer pessoas lá. Na verdade, Ele está dando aquilo que essas pessoas escolheram. Uma espécie de afastamento, de autonomia, tão radicais, que é o que o pecado nos faz desejar sem Cristo, que o nosso lugar só poderia ser esse lugar. O lugar onde de Deus nós só recebemos ira. E não é que Satanás vai nos punir lá. Não, Satanás vai ser punido lá, com aqueles que não estão em Cristo. Então, como isso vai se dar, com mais detalhes, tanto o novo céu e a nova terra, essa cidade jardim prometida para os santos, como o inferno, nós não sabemos. Mas o fato é que, mesmo o que está acontecendo aqui nessa descrição, mas em toda a Escritura, é que essa condenação é real. Agora, a pergunta é: qual é o nosso lugar hoje? Bem agora. Se o texto descreve o lugar eterno, qual é o lugar que a gente habita hoje? Você, meu irmão, é uma espécie de modelo, arquétipo pequeno do inferno, colhendo das nossas escolhas autônomas, contrárias a Deus, rebeldes? Ou é um lugar que antecipa a beleza, o equilíbrio, a graça do novo céu e da nova terra? Notem, a Bíblia começa com um jardim, e ela termina não de novo voltando para o jardim. Ainda que esse jardim seja esse lugar ideal, bíblico, o que está do outro lado é mais que um jardim, é uma cidade-jardim. Todas as riquezas das nações, como também Apocalipse diz, será entregue ao Senhor. A cultura que nós produzimos, internet, luz, sei lá mais o que, aquilo que não foi tocado pelo pecado, estará nesse lugar. O trabalho estará nesse lugar, afinal de contas existia trabalho antes do pecado, então existe do lado de lá também. Mas isso é, com Cristo, o lugar perfeito, onde todas as nossas concepções erradas e às vezes pesadas sobre o que é tanta coisa, isso não mais vai existir. Não mais vai existir. O que aconteceu no mundo por causa do pecado? Pensa, você pode pensar durante a semana toda, isso não vai existir mais. De cansaço a câncer, de ansiedade a muro. A gente coloca muro na casa da gente com medo de alguém pegar aquilo que não é dela, que é nosso. Até política não vai existir. Porque Cristo é a única monarquia possível. Ele governa, só Ele governa. Mas Ele governa em amor, como já provou governar. Qual é o nosso lugar? Qual é o desejo do nosso coração? Eu preciso avançar. Um segundo aspecto, além do lugar eterno,
é que existe também um relacionamento eterno, não só um lugar físico, geográfico, que de fato existe, mas também uma relação, e é uma relação com Deus curada, que se desenvolve numa relação curada entre nós, entre a criação, com o outro, mas também com a gente mesmo. Olha só o que esse texto diz no versículo 3, diz o seguinte: ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas passaram. Deus então é apresentado aqui, essa é uma visão de João, lá na ilha de Patmos, velhinho, o mais longevo dos apóstolos. Deus está mostrando para ele o que vai acontecer, e a descrição é a seguinte: eu vi e foi anunciado para mim, o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus armou a sua tenda com eles, no novo céu e na nova terra. E essa é, evidentemente, uma linguagem joanina. O apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, no evangelho de João, diz que o verbo, a palavra, o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou literalmente é tabernaculou, fez o seu tabernáculo entre nós. Então ele pegou sua casa e falou: eu vou morar no meio deles. Isso é curioso, porque de fato o tabernáculo no Antigo Testamento, você vai lá ler o Pentateuco, é essa tenda de encontro, e ela é literalmente chamada de tenda do encontro, várias vezes, que está colocada no meio do arraial, no meio. É curioso, como se você fizesse um diagrama inclusive, de como Deus diz para o povo se dispor com o tabernáculo no meio, vira uma cruz. Se isso é uma graça estética de Deus, Ele sabe. Está lá, Ele faz o seu tabernáculo no meio do seu povo, a sua tenda do encontro, da congregação, da reunião do quê, gente? Da humanidade pecadora com o Deus Santo. Isso é um protótipo de como céus e terra podem ser unidos. Onde isso foi perdido? No jardim do Éden. Era lá o lugar da comunhão, todo dia, na viração do dia, entre a humanidade e o seu Criador. Eles são expulsos de lá. Deus coloca anjos assim, ó, com espadas, querubins, flamejantes, para não voltarem para lá. E a partir daí então, desse momento da história, os nossos pais, a humanidade, sempre almejaram e ansiaram por um lugar em que humanidade e Deus pudessem conviver no mesmo lugar. Começaram a fazer altares de pedra, perto de montes, perto de árvores, como a árvore da vida. Sim, o padrão bíblico está antecipando para a gente o que vai acontecer, até que o povo é escolhido, é liberto para adorar o seu Deus na sua terra, e Deus diz: vocês vão montar um tabernáculo. E aí então agora tem uma coisa móvel, mas um pouco mais fixa, em que agora um representante poderia entrar nesse lugar, para que o povo e Deus tivessem comunhão, relacionamento. E é tão interessante que as descrições das imagens, tanto do tabernáculo como depois do templo, que é ainda mais definitivo e fixo, são imagens que nos aludem ao Éden. Existe o candelabro, a menorá, que representa uma árvore, sim. Existe desenho, isso foi ordem de Deus, para como o tabernáculo e o templo deveriam ser, inclusive esteticamente, artisticamente produzidos, nas paredes, árvores, frutos. Entre o santíssimo lugar e o santo lugar, onde a presença de Deus estava na arca lá, e esse outro lugar aqui, existia um véu, não é? Uma cortina. O que estava bordado nesse véu? 2 querubins, com espadas flamejantes. Aquilo ali era um protótipo do Éden. O povo queria se encontrar com o seu Deus, mas isso nunca era suficiente, porque eles saíam dali, não existia presença do Senhor, relação com o seu Deus. No templo, isso acontece, o povo peregrina
uma vez por ano, um tanto de festa, para tentar voltar para esse lugar, que é o desejo mais profundo da alma do homem e da mulher. O lugar onde eu posso encontrar o Senhor, e eu não preciso sair da sua presença. Até que um homem, um galileu, é descrito como a palavra que faz o seu tabernáculo entre nós. E o testemunho é que viram a sua glória, glória como a que deveria ser, e só poderia ser, de alguém que vem de Deus, que é Deus. Jesus entra no templo, derruba aquelas mesas, com a autoridade do único que saberia o que aquilo é. E ele diz para os fariseus: eu destruo esse templo e reconstruo ele em 3 dias. E a interpretação bíblica era que ele estava falando do seu próprio corpo. Ele morreria, depois de 3 dias, ressuscitaria. Jesus é o templo. Ele é o lugar onde eu e você nos encontramos, e onde a terra e o céu encontram um espaço adequado para que a humanidade conviva com um Deus que é santo e não morra. Jesus é esse lugar. E quando o Espírito desce um pouco mais adiante, em Atos capítulo 2, tomando a igreja, os apóstolos vão desenvolver a verdade de que, se Cristo está em nós, nós somos o seu templo. Percebe como que é tão mesquinho imaginar que aquilo que Deus tem para nós está do lado de lá da nossa morte, ou quando Ele vier. Nós já somos. O que está descrito aqui é uma realidade que toma todo o universo, a criação. O que João está falando então é que aquilo que aconteceu em Jesus, como tabernáculo, agora Deus está fazendo em todo o cosmos. De modo que, uns versículos à frente, no versículo 22 desse capítulo, a descrição de João sobre o novo céu e a nova terra é que lá não tem templo. Por quê, gente? Porque não precisa de templo. O templo virou a criação. O templo é o mundo. E o jardim, que era pequeno, tomou toda a realidade. De modo que não existe um lugar onde a gente se aproxime para adorar a Deus. Deus é o templo. E Ele está em toda a sua criação, como as águas cobrem o mar. Esse é o lugar onde tudo será adoração, porque nada teria como ser feito num lugar em que tudo é templo, tudo é adoração. Agora é preciso entender o que é adoração. E talvez a adoração seja mais do que nós imaginamos. Mais do que nós imaginamos. Afinal de contas, nós vamos viver diante do Senhor, fazendo tudo como adoradores. Esse é o relacionamento eterno. Essa é a relação de Deus conosco, finalmente nesse lugar. A gente percebe que no céu não vai ter essa oração não, dominical. Faça a tua vontade assim na terra como no céu. Se tudo é céu e tudo é terra, Ele é tudo em todos. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Que realidade é essa? Ela sensibiliza a gente ou não? Que final é esse que Deus está estabelecendo? Agora, e até lá? E aqui existe um aspecto mais sistemático e técnico até da escatologia. Quando a gente morre, o que acontece com a gente? As Escrituras nos dão testemunho de que aqueles que estão em Cristo, quando morrem, estarão na presença de Deus, imediatamente na presença de Deus. Testemunhos de vários tipos. O ladrão, por exemplo, na cruz, do lado de Jesus. Jesus diz: hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. O apóstolo Paulo, quando escreve dizendo que, às vezes ele ficava entre servir os irmãos no seu ministério, trabalhar,
como um missionário, ou partir para estar com Cristo, porque é infinitamente melhor, ele diz. Na visão de Paulo, apóstolo do Senhor, partir, morrer, era estar com Cristo. A visão então ortodoxa bíblica é que aqueles que estão em Cristo, foram alcançados pelo Evangelho, quando morrem, já estão em Cristo. A questão é, nós não estaremos no estado final de como estaríamos estando em Cristo na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Nós estaremos em alma ou em espírito, não é? A Bíblia usa esses termos de forma intercambiável. Conscientes, gozando da presença do Senhor, em alegria, descanso, completos e profundos, como nós não podemos imaginar. E é por isso que isso nos consola quando a gente está, por exemplo, diante de um velório, de um irmão, um discípulo do Senhor. Lá ele está. Só que ele não chegou no lugar final. A própria Bíblia dá testemunho de que os santos clamam por justiça, por essa vindicação final. E o que é isso? É esse momento final, onde o corpo que pereceu se une ao espírito. Está claro isso, não? Então Deus despreza a criação, a terra? A gente já viu que não. Mas Deus despreza o corpo? Também não. E aqui está um alerta, irmãos. Nós somos cristãos, não somos gnósticos, ou adeptos da filosofia grega, essa coisa de que, e a gente possui isso, viu? No nosso background assim, a gente imagina que a gente é o nosso espírito, de modo que a gente fala assim, não, isso aí é só a capa dele, quando alguém morre diante de nós. É o mesmo raciocínio, seria como que Deus criar você, um indivíduo, e desprezar uma parte daquilo que Ele criou. Não, você é seu corpo e a sua alma, numa união psicossomática, integrada, equilibrada, dinâmica, de modo que quando a gente morre, está sendo separado duas coisas que deveriam ficar juntas. Isso é morte. Isso é morte, a separação de duas coisas que foram criadas para viverem juntas. Quando o marido e uma esposa se separam, é morte. Por quê? Porque eles eram um. Ficou um pedaço rasgado, está errado. Quando a gente se separa de Deus, a gente foi criado para ter uma relação com Deus, a gente experimenta morte espiritual. E quando a gente encontra Cristo, o seu Filho, a gente encontra vida espiritual, vida eterna. Agora, no nosso corpo, nós somos nós. E Deus vai, de um modo misterioso e glorioso, que Ele fará, porque Ele disse que faria, unir o nosso espírito, a nossa alma, ao nosso corpo. Os corpos vão ressuscitar nesse último dia. Deus vai fazer isso. E é esse corpinho seu aí, que você não está cuidando direito, que vai passar o resto da eternidade com você. Então perceba, a gente nasce para nunca mais acabar. O que isso muda na nossa perspectiva de viver? Você não tem fim mais, meu irmão. Não tem. Claro, de novo, como novo céu e nova terra, será um novo corpo, transformado. Qual é o sinal desse novo corpo? O corpo de Cristo. Naquela manhã, quando Cristo ressuscita dos mortos, como Ele ressuscita? É só o Espírito dele? É ou não, meus irmãos? Não é. É o corpo de Cristo. O corpo do primogênito. Por isso que a ressurreição é uma coisa tão fundamental, e era de fato o objeto da pregação apostólica. Cristo ressurreto. Por quê? Porque Ele é o primeiro sinal, o que a Bíblia chama de primogênito da nova criação. O que estava acontecendo ali era o dia 1, e o ser humano 1, do novo povo de Deus. Então Ele é o modelo, é o que as Escrituras dizem. Que modelo é esse? Jesus comia e comeu peixe, mel, depois da ressurreição. Então é um corpo físico, não é? Material. Ele tinha cicatrizes, Tomé tocou elas, estava lá. Agora, por outro lado, ele passava e entrava numa sala sem abrir a porta. E aí, que corpo é esse? Esse corpo é o corpo que você vai ter, se você está em Cristo. Corpo e espírito.
Esse é o estado intermediário. Aqueles que estão em Cristo morrem, não estão no estado final, estão só em espírito com Ele, porque o estado definitivo é corpo e espírito juntos, unidos, redimidos. Então cuide do seu corpo, assim como plante uma árvore. Tem um teólogo que diz assim: Jesus Cristo vai voltar, então plante uma árvore. Por quê? Parece irônico, porque a nossa tendência é: Jesus vai voltar, então que se exploda o mundo. E a mentalidade bíblica é totalmente o contrário. Jesus vai voltar, vamos cuidar do lugar onde nós vamos viver. Ecologia é coisa de crente. Jogar lixo no lixo é coisa de nova criatura. O evangelho é completo e integral, percebem? Então quando você estiver num velório, diante de um caixão, em um momento muito delicado, né? Não diz assim não, para alguém que está sofrendo: ele não está aqui. Isso é meia verdade. Ele está aqui, e de fato é uma má notícia, porque esse corpo é essa pessoa, separada do seu espírito, da sua alma, mas em Cristo essas coisas serão religadas, em nome de Jesus. Agora, existe também, claro, a contrapartida é que os ímpios também estarão conscientes imediatamente após a morte, só que num estado provisório de sofrimento. Não é o estado final, é um estado também provisório de angústia, de dor, conscientes. E esse inferno, que é esse lugar definitivo, é um lugar eterno. E é tão difícil dizer isso, né? Como que uma pessoa vai pagar para sempre por um pecado? A questão é, se fosse contra mim, alguém daria 20 anos de pena. A questão é que o nosso crime é contra Deus. Então, de um modo que a gente não consegue equilibrar muito bem, mas que a gente precisa sustentar, tanto o novo céu e a nova terra, quanto o inferno, são lugares de experimentos eternos, infinitos. Existem duas visões que a gente precisa rejeitar. A primeira delas é a visão do purgatório. A Igreja Católica desenvolveu, um pouco tardiamente em relação à era apostólica, essa doutrina de que santos podem morrer, irem para esse lugar intermediário, onde eles pagam os pecados, para então entrarem nesse estado glorioso de comunhão com o Senhor. E de novo, a Bíblia não aponta para isso. O próprio ladrão da cruz estaria naquele momento, um ladrão, naquele momento com Cristo. Afirmar o purgatório é enfraquecer a suficiência do sacrifício de Cristo. Não precisa adicionar nada mais, nenhuma obra, aquilo que Ele fez para salvar o seu povo. Então quem está salvo, está salvo. Agora, existe também uma outra doutrina, não é? Que é herética, que é do sono da alma. Igrejas como Adventista, Igreja Testemunhas de Jeová, creem que quando a gente morre, a gente meio que entra num transe, cortam assim, editam você igual um vídeo, e aí você acorda do outro lado quando Jesus voltar. E nesse momento você está inconsciente. E eles apontam para esse termo, né, de dormir, que a Bíblia usa muito. Mas está claro, o dormir aqui é o morrer literalmente. A Bíblia tem essas coisas, de evitar usar termos sensíveis para algumas coisas. Então o dormir é literalmente morrer. Quando Jesus inclusive vai ressuscitar a filha de Jairo, ele diz assim: não, a menina só dorme, ela não morreu. E tanto Jesus quanto o povo que estava ali perto sabiam que isso era uma metáfora, porque Jesus vai lá e ressuscita a menina. Só ressuscita quem está morto. E diz: ela está viva agora. É um sinal do reino de Deus em Jesus. Então, a morte é algo definitivo. E depois da morte vem o juízo, como as Escrituras dizem. Ou seja, é até a morte o tempo de discernir a nossa relação e a nossa escolha. Qual é o nosso relacionamento com o Senhor? E para terminar, qual é também, por último, a escolha eterna? E nesse sentido o texto vai apertando a gente e fazendo a gente encontrar o nosso lugar. Não existe só um lugar eterno, não existe só um relacionamento eterno, mas existe também uma escolha nossa, da humanidade, que é eterna. O texto vai dizer o seguinte,
a partir do versículo 6. O próprio Senhor disse: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, olha só, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, aos descrentes, abomináveis, assassinos, os imorais sexualmente, os que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Existe aqui diante de nós, já que Cristo é o Cordeiro, tudo está convergindo nele. Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto grego em que esse texto foi escrito, e o ômega, a última letra. Ele é o princípio e o fim. Ele amarra tudo. Então tudo é sobre ele. De novo, a escatologia e todas as doutrinas que nós encerramos essa noite apontam para esse princípio e fim. Ele é o alfa e o ômega. Agora, diante dele, a gente tem que achar o nosso lugar. O próprio Jesus diz que naquele dia vai ter gente na direita e na esquerda. Vai ter gente que vai falar: Senhor, fizemos tanto em teu nome. E o que o juiz justo de toda a terra vai dizer: afastem-se de mim. Eu não conheço o nome de vocês, eu não sei o nome de vocês. Um pai não sabe o nome de um filho? Sabe. Qual é o nosso lugar? Ele é justo juiz. Existe o lugar daqueles que são vencedores, como esse texto diz, e o lugar daqueles que são os covardes, como esse texto diz. O que João está remetendo aqui é lá o começo de Apocalipse, quando ele escreve as 7 cartas ali da região da Ásia Menor. Vocês lembram? No capítulo 2, igreja de Éfeso, Tiatira, Filadélfia e tal. Ele escreve para 7 igrejas, e de novo, esse número é simbólico, no sentido, não de que a carta não foi enviada de fato, mas que por ser 7, ele está escrevendo para toda a comunidade dos discípulos de Jesus, ou seja, para você também essa noite, para todas as igrejas. E ele está dizendo, com essa lista de pecados, aqui do final do texto, que são pecados que são citados lá naquela carta, no começo de Apocalipse, para que a gente escolha qual é o nosso lugar: de covardes, ou dos vencedores. E como se vence? Pedindo a água da vida. É uma coisa muito, é um esforço muito pequeno, entende? É recebendo a filiação, como está escrito aqui. Agora, como se perde? Quem são os covardes? Fazendo coisas, mentindo, sendo sexualmente impuro, sendo abomináveis. E essa não é uma lista exaustiva, ela está aqui mostrando para nós, que aqueles que insistem naquela rebeldia, que quebrou a relação lá no Éden, o lugar deles não é com o alfa e o ômega, e os seus filhos. Para ter esse lugar, e o Evangelho outra vez abre as suas portas, é preciso somente receber, não precisa fazer nada. Para pecar é preciso fazer, viu? E às vezes dá trabalho pecar. Agora, para ser um filho, um discípulo, que toma essa história como sua, meu irmão e minha irmã, é preciso apenas dizer: Senhor, me dá a água da vida, e Ele dirá: eu dou gratuitamente para você da água da vida. Eu serei o seu Deus, e você vai ser meu filho, minha filha. Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso relacionamento? E qual é a nossa escolha? Eu quero ir terminando, falando de uma última coisa. Me aguentem um pouquinho, para tirar uma dúvida talvez que tenha no seu coração. Quando isso vai acontecer? Quando? No tempo isso vai acontecer. Vocês já ouviram falar do milênio, dos 1000 anos, sabe essa coisa? Que a gente fica fazendo conspiração, e de novo, a ideia do texto é esclarecer. Existem 3 correntes, tá? Rápidas eu vou dizer, que são as principais de
de tentar discernir no texto bíblico quando isso vai acontecer. No capítulo 20, um capítulo atrás, João vai registrar que vai ter esse tempo chamado de 1000 anos, em que Deus vai reinar com o seu povo. Isso marca, então, quando ele vai voltar. Os pré-milenistas acham que Jesus volta e depois esse tempo de 1000 anos acontece. E são 1000 anos literais para eles, literalmente 1000 anos. Então o pré-milenista clássico, que é mais antigo e tem mais fundamento bíblico até, ele diz que Cristo volta e então vai ter um reinado de Cristo com a sua igreja de 1000 anos literais. Depois, inclusive, Satanás reina, é libertado, que ele estava acorrentado por cerca de 7 anos, e aí as coisas chegam ao seu final, que é essa descrição que a gente leu. Essa interpretação tem pouco substância escriturística mesmo. Agora, existe uma que, ao meu ver, é pior ainda. O pré-milenismo dispensacionalista é algo muito recente, final do século XIX para XX, que é uma interpretação que veio muito, inclusive, de uma bíblia de estudo que um teólogo americano chamado Scofield fez no começo do século passado, 1900 e pouquinho, foi muito divulgada, e as notas de rodapé dela apontavam para essa direção, em que o mundo era dividido em etapas, dispensações, e a última seria essa. E essa interpretação diz que Jesus vai voltar, depois vai ter um milênio literal, onde Deus vai reinar com o seu povo, e ele volta de novo. Isso é muito estranho, porque em nenhum lugar da Bíblia existe sequer um sinal de duas vindas. Deus arrebata o seu povo aos céus, como um cortejo da noiva com o noivo, né, encontrando, igual quando você casou, você vai, se encontra, representando a união, e aí, como a gente leu, a noiva desce, e vive com o seu noivo, no novo céu e na nova terra. O pré-milenismo, então, dispensacionalista, interpreta assim: Jesus volta, meio que arrebata uns assim de susto. Sabe aquela coisa de filme? Tem alguém dirigindo um avião e o avião cai porque o piloto foi arrebatado? Isso não é visão bíblica, meus irmãos. Isso não vai acontecer, tá? Alguém, desaparecer do seu lado e ficar só a roupinha dele, caiu no chão. Não é a visão bíblica. Então, 1000 anos, Cristo reinaria e depois ele voltaria de novo, de forma definitiva, como uma segunda chance para quem não havia se convertido. Isso é um tanto problemático. Agora, existe uma outra, chamada pós-milenismo, e assim, o que ela diz é que antes de Cristo voltar, vai existir uma espécie de tempo, que agora não é literal, 1000 anos, e podem ser muito tempo ou menos tempo, em que o evangelho vai florescer, vai tomar conta do mundo de alguma forma, vai crescer culturalmente, tomar governos e posições, os discípulos, os cristãos, isso vai acontecer, e então Cristo volta. Existe sim algum recurso bíblico para a gente interpretar assim, de modo que tem muitos reformados que pensam assim, não tantos, mas muitos. Existe um grande argumento contra, porque parece que a igreja não vai ficar tão confortável perto da vinda de Cristo. Os sinais é que a igreja vai sofrer, na verdade, perto da vinda de Cristo. E aí a gente tem a última das 3 visões principais, que é o amilenismo. O A é de negação, não há milênio, no sentido de que essa visão diz que o milênio, os 1000 anos, ou o tempo onde Deus reina com a sua igreja e Satanás está então amarrado, como um cachorro que pode ir só até ali, mas não está livre, está acontecendo. Começou na ressurreição e termina quando Jesus volta. É o momento que a gente vive. Nesse sentido, parece ser aquela visão de quando Jesus vai voltar, que é mais coerente, biblicamente falando, em que a grande maioria dos teólogos reformados, da igreja reformada, crê, ou seja, os 1000 anos não são literais, mas são um tempo em que Deus reina, mas Satanás também está enganando as nações de alguma forma, mas não tem controle total sobre elas, assim como tinha antes de Cristo, enganando as nações. A questão é, seja de um jeito ou de outro, a gente não vai descobrir exatamente o dia. Isso não é possível. O próprio Jesus, em sua lição, chega a dizer que nem ele mesmo sabe o dia, só o seu Pai. É um mistério, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, todo o cenário está pronto para que Cristo volte a qualquer momento. Ele vai voltar, e a sua volta vai ser repentina e de uma vez só, todo olho vai ver, é o que as Escrituras dizem,
e diante dele, todo mundo será julgado. Homens, mulheres, a criação, os anjos, os demônios, diante do trono do rei. E esse tempo está chegando. Agora, o que nós fazemos com isso? O que a gente faz com isso nesse tempo entre já temos o que precisamos em Cristo, mas ainda não? Existe uma tensão, um desconforto. Nós precisamos crer. Porque se Deus disse que faria o que fez, Ele também vai fazer o que ainda Ele não fez. Ele é confiável. E nossas esperanças apontam para esse lugar. Então a gente deve se incentivar, mesmo. E isso é, então, finalmente, o espaço de pensar sobre as últimas coisas. Sabe alguém que fala assim num corredor, numa corrida, fala assim, já vai acabar, vai acabar. É uma espécie de incentivo para perseverança, assim, aguenta mais um pouco. É isso que o Apocalipse e o Senhor nos diz essa noite, vai acabar, está acabando. A questão é que a gente não sabe só que vai acabar, a gente também sabe como vai acabar. E isso traz consolo para a nossa alma. E nós podemos então responder a isso com firmeza, com alegria. 4 coisas para que a gente faça então, diante dessas notícias. Santidade. Santidade. Deus não aceita nesse lugar, nesse relacionamento que nós vimos hoje, quem já hoje não vive nesse lugar e nessa relação. Lembram que eu disse que não é o que vai acontecer? Começa já e transpõe para o lado de lá. Nós somos discípulos, e Deus, o nosso mestre, é santo. Nós podemos ser santos, Ele nos deu condição de seguirmos a sua vontade. Outra coisa, vigilância, atenção, preparação. Assim como o povo do Egito saiu rápido, estavam prontos para a libertação. Nós estamos prontos. Pode acontecer para nós, meus irmãos, agora, de modo geral, ou a gente pode ter um infarto, hoje à noite em casa. Apocalipse. Qual é o nosso lugar? Terceiro lugar, esperança. Esperança. A Bíblia diz que a esperança em Cristo não decepciona. Nós podemos esperar. E não é esperar porque a gente não tem uma resposta, não. Ela está chegando, assim, a gente está vendo. A gente tem sinais, Ele fez, Ele provou, Ele está construindo e terminando essa história num lugar definitivo e final. A nossa esperança não decepciona. Nós podemos esperar no nosso Senhor. E por último, missão. Missão. Nós podemos apressar a vinda do Senhor, espalhando a graça da boa notícia que Ele é, para tudo quanto é pessoa, de tudo quanto é jeito, em todo lugar e época. Mesmo, é o que a palavra diz. O Evangelho precisa tomar o mundo como o Senhor julga que Ele deve tomar, porque Cristo não voltará se isso não acontecer. E agora, Cristo também definiu que isso só vai acontecer através da igreja. Nós podemos antecipar a vinda do nosso amado Salvador e dizer, como de fato o Senhor nos chama a dizer, agora nos últimos versículos da palavra do Senhor, encerrando essa série de mensagens, em Apocalipse capítulo 22, o versículo 17, diz: o Espírito Santo e a noiva, a sua igreja, juntos dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Aquele que dá testemunho dessas coisas, o próprio Senhor Jesus diz: sim, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus.